Vem cá, você tem dificuldade aí para ter bons scripts de venda? Aqueles que convertem, que faz o seu vendedor ou você vender mais? Esse é o tema do vídeo de hoje, a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal do Vendas Pro. Toda semana conteúdo inédito para você que quer aprender a vender profissionalmente. Hoje eu vou falar sobre script. Eu sei que script é um dos pilares fundamentais de uma operação comercial, que várias pessoas não conseguem nem começar a vender sem um bom script. E o que eu vou te explicar aqui são fundamentos, são princípios que, na minha visão, todo script deve ter. Então, se você tem dificuldade de criar um script, como que eu falo com as pessoas, o que precisa ter esse script? O vídeo de hoje é para você. E antes de eu te falar a primeira coisa fundamental de um script, eu vou pedir sua ajuda para o YouTube entender que esse canal é relevante, que esse conteúdo está te ajudando de alguma forma. Só deixar um curtir, compartilhar com alguém, deixar uma mensagem aqui nos comentários. Qualquer interação que você fizer aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos falar de script. Bom, primeiro ponto que você tem que ter na cabeça, anota aí que isso aqui é importante, tá? Todo script tem que nascer com data para acabar. Ou seja, todo script deve ser algo provisório, não é algo definitivo. Por dois motivos. Primeiro, que o script não tem um script perfeito. Você, ao longo do tempo que aplicar ele na sua operação, você vai ganhando novos insumos, vai aprendendo com aqueles atendimentos e você deve fazer adaptações no seu discurso, fazer testes no seu script. Então, ele sempre é provisório, ele sempre está em versão beta, ele sempre está sendo desenvolvido. E o segundo que ele é provisório é que você não deve levar a sua operação comercial, levar o seu time ou até a sua carreira, você vendo como vendedor, vendo o script como uma muleta. O que é uma muleta? É aquilo que você sempre vai usar, que você não consegue entrar num atendimento se não tiver com o seu script aberto, porque senão você nunca vai dominá-lo a tal forma de se livrar dele. E o seu grande objetivo deve ser se livrar do seu script. Eu gosto de fazer uma analogia que eu acho que cabe perfeitamente, que é o seguinte: um vendedor com script, iniciando numa operação, é igual quando você começou a aprender a dirigir. Você lembra? Lembra quando começou a aprender a dirigir, né? Parecia impossíveis tantos comandos, né? Tem que botar o cinto, dar a seta, o retrovisor, pisar na embreagem, ligar o carro, engatar, não pode deixar morrer, sair, tal, fazer baliza. Fala, cara, isso não é pra mim. E aí, quando você pegou o carro as primeiras vezes, tirou sua carta, você ficava ali. Oh, meu Deus do céu, tal. E como é dirigir hoje? Não sei pra você, mas pelo menos pra mim, é de forma quase automática. E aí, qual que é a beleza disso? A beleza disso é que eu falo que você agora começa a reparar na paisagem. Você não precisa mais se preocupar com tantos comandos, porque eles já foram automatizados. Agora você pode olhar pela janela, ver a paisagem, ser mais atento, escutar uma música. Quem no começo que estava dirigindo não desligava até o rádio? O script é a mesma coisa. Quando você está iniciando na carreira comercial, iniciando numa empresa, por mais que você tenha experiência e vivência na área comercial, mas são os seus primeiros dias, vai ser a mesma coisa. Você não vai conseguir reparar na paisagem. Você vai estar preso ali aos passos do script. Então, por isso que ele tem que ser enxergado como provisório. Você tem que dormir e acordar assim: quanto tempo eu preciso para me livrar desse script? Para isso virar automático. Então ele é um instrumento seu que você utiliza de tal forma, e não tem problema no início ser um pouquinho engessado, é normal, até você pegar ele e virar natural, demora um pouquinho, mas agiliza esse processo, corre com esse processo, porque quanto antes você conseguir transformá-lo em algo natural, maior vai ser sua taxa de conversão. Porque o seu cliente percebe se você está inseguro ou não, se está lendo ou não. Então quanto antes você tiver domínio dele, melhor para os seus atendimentos. Uma dica bem importante aqui que eu quero te dar, que parece boba, mas faz toda a diferença, é: por mais que, se você chegar numa operação, te proponha um script, te coloque assim: ó, João, tá aqui, ó, seu primeiro dia, seja bem-vindo, aqui é a empresa tal, esse é o seu script que você vai usar. Por mais que façam isso, eu recomendo que você reescreva ele com as suas palavras. Então o script, ele deve ser feito de forma falada, não de forma gramaticalmente correta, ok? É dessa forma que te ajuda a ter mais naturalidade. Então, por mais que você receba um script todo bonitinho, etc., você vai reescrever ele do jeito que você fala. Obviamente, né? Se você usar gíria, etc., depende da sua persona, não vai casar bem, depende da operação que você tá, elimine isso. Mas coloca o seu tom de voz, coloca o seu jeito, as suas pausas, ensaie ele em frente ao espelho para colocar do jeitinho que você fala. E um ponto mais importante de desenvolvimento de script, que demora mais tempo para o vendedor e nem sempre está de forma correta no script, que bons scripts possuem
boas perguntas. Então, todo bom vendedor, para ele ficar bom vendedor, ele precisa ser um bom perguntador. Então, se o seu script está com perguntas muito genéricas, trabalhe isso nele. Como que eu faço perguntas mais provocativas? Eu tenho que ter perguntas que pelo menos me mostrem a situação atual desse cliente, né? O porquê que ele procurou a sua solução, quais foram os motivadores e os impeditivos daquilo, né? O que pode impedir ele de tomar aquela decisão? Então, se eu pudesse falar para você assim, como um script para você decorar ou dominar tudo é muita coisa no começo, aonde eu focaria? Eu focaria nas perguntas. Por quê? Porque quanto antes você ficar bom em fazer perguntas que extraia informações valiosas do seu cliente, quando você for falar da sua solução, você conhece mais esse cliente, você tem mais insumos e ferramentas para adaptar o seu discurso. E com o tempo você vai ficar bom no script todo, em todas as etapas. Mas se tiver que priorizar e tem que priorizar no começo, a priorização deve ser nas perguntas. E por último, a estrutura dele. Aí aqui eu vou puxar a sardinha para o método que eu criei, que é o método DEF. O que é o DEF? D de descoberta, E de encantamento, F de fechamento. Então, o script ele tem que ter uma cadência, ele tem que ter uma fluidez, ele tem que ter um porquê. Ok? Ele tem que ser ritmado como uma música. E como que é esse ritmo na minha visão, na minha experiência? Ele jamais deve começar vendendo. É meio contraintuitivo, mas no DEF, por exemplo, na etapa 1 de descoberta, eu não vendo a minha solução, eu não resolvo nenhum problema. Pelo contrário, se eu puder, eu não afirmo nada sobre a minha solução. Então, o D de descoberta só para você entender de forma macro, o seu script no começo tem que estar com foco no cliente. As perguntas com foco em conhecer aquela pessoa. E vou te falar, você vai se surpreender em começar a fazer perguntas sobre a pessoa. Por quê? Você vai ver que as pessoas adoram falar de si mesmo. Então elas vão começar a se envolver e engajar mais quando as perguntas são no foco com ela, nela, nas dores dela, na vida dela. Então nada de começar o seu contato falando com foco na sua empresa, que você tem não sei quantos clientes, é líder de mercado, não sei o que. Nada disso. Foca na pessoa. Se você conseguir fazer isso, há muito mais chances dela se envolver nesse processo e te dar boas informações. Então, até porque a boa característica de um bom vendedor é fazer perguntas que levem a pessoa a te dar insumos, te dar informações que você vai usar na segunda etapa, que é do encantamento, que depois que você passou pela descoberta, estou só relembrando o DEF, que é descoberta, encantamento e fechamento, que é uma estrutura de script que eu te recomendo que você utilize. A descoberta é com foco em perguntas na pessoa, para você entender as dores dela. O encantamento já é diferente, já é onde realmente ali você vai vender. Aí sim chegou a hora de você falar sobre os seus atributos, sobre a confiança da empresa, o que você tem de resultados e etc. E aí o que é o mais importante aqui no encantamento, que eu vejo que é um erro muito comum em vendas, que são argumentos muito técnicos, quando o vendedor usa muito techniquez, tá? E só para você entender, numa tomada de decisão, o seu cliente vai analisar aspectos racionais e emocionais, ok? Somente com os dois convencido que ele vai comprar de você. E aí quando você tem argumentos muito técnicos, você não atinge o emocional desse cliente. Então eu vou te dar um exemplo aqui, é como se você fosse comprar uma TV, tá? Eu vou no shopping, vou lá numa loja e vejo uma TV de 4K. O que são os argumentos técnicos, os argumentos racionais? São justamente aquilo tudo que está no manual daquela TV. Que ela é 4K, que ela é 110, que ela tem 5 anos de garantia, que ela tem não sei quantos pixels e não sei a bateria do controle. Tudo que está no manual são argumentos racionais. E o que são os argumentos emocionais? Emocionais é quando você responde ao seu cliente o que muda a vida dele ao ter aquela solução. Então eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de assistir filmes, séries de super-herói com os meus filhos, com a minha esposa. Então se o vendedor que está me atendendo conseguir ter essa informação, na hora que ele for me apresentar o produto e ele falar que é 4K, ele pode usar argumentos emocionais do tipo. Inclusive, Nath, você me falou que adora ver séries de super-heróis. Você vai ter uma experiência muito próxima de cinema. Vai ser inesquecível ali para quando você estiver com seus filhos, com a sua esposa, curtindo aquele filme, aquela série. Realmente vai ser muito próximo de cinema. Seus filhos vão ficar impressionados com a qualidade da TV, a qualidade do áudio. Então vai ser uma baita experiência de um sábado à noite, etc. Então esse tipo de argumento,
onde faz com que eu enxergue aquela solução sendo utilizada na minha vida, é o que realmente mexe com o emocional de um cliente. Revisa aí o seu script. Fez boas perguntas? Tem boas perguntas lá? Depois no encantamento, você usa argumentos técnicos e emocionais, racionais e emocionais? Se não usa, passe a usar. Novamente, Neto, mas como eu crio argumentos emocionais? Respondendo a seguinte perguntinha, que é: o que muda na vida do seu cliente ao contar com a sua solução? E por último, não menos importante, o fechamento. O fechamento, ele sempre precisa ser ancorado. E por que ele precisa ser ancorado? Porque tem um livro do Dan Ariely que chama Previsivelmente Irracional, que é excelente, que ele traz várias pesquisas onde mostram que as pessoas não tomam decisões baseadas em análises literais. Elas tomam decisões baseadas em análises comparativas. Neto, o que quer dizer isso? Simples. Eu não sei se um carro de 4 cilindros é bom ou ruim, mas eu sei que um carro de 4 cilindros tende a ser pior que um de 6 cilindros, ok? Tende, é uma tendência, é uma comparação que eu estou fazendo. Então, o que isso serve para o nosso fechamento? Serve o seguinte: se você só abrir o seu preço literal, você não sabe qual vai ser a análise comparativa do seu cliente. Se seu produto, por exemplo, custa R$2.000, você não sabe se ele vai comparar com outro de 1.000 ou um outro de 5.000, você não sabe quais são as referências dele. Você pode até ter pego lá na descoberta se você fez boas perguntas. Mas, independente disso, eu acho que é a obrigação nossa, vendedor, fazer essa análise comparativa com o cliente. Então, eu gosto sempre de trazer opções para o cliente, explicar para ele como funciona o mercado, para ele saber ali quais são as opções, se tem opções mais caras ou mais baratas. E o que muda são os entregáveis. Quando você faz isso, você cria o cenário de comparação, obviamente, trazendo a sua solução com melhor custo-benefício de forma genuína, de forma muito autêntica. Então, por isso que o fechamento tem que ter esse elemento comparativo. Você tem que trazer algumas comparações para o seu cliente, uma ou duas no máximo é suficiente. Então, você faz perguntas, você encanta ele e você fecha através de ancoragem desses insumos que ele vai fazer essa análise. Se você gosta do tema de vendas, eu vou deixar esse videozinho aqui para você que vai te ajudar nos atendimentos. Até o próximo vídeo. Um abraço.